né? Meu nome é Gislaine Long, porém com um nome complicado, difícil, uma questão de facilitar a vida, criar um vínculo melhor com os pacientes. Eu, né, me chamo doutora Gigi Long, que Gigi sempre foi o apelido desde criança. Então, vamos facilitar a vida, que a vida já é muito complicada, tá? Eu sou cirurgia plástica, tenho uma linha muito forte, para muito com paciente pós-bariátrico, que é uma grande paixão minha, tá? Que eu adoro, já vou entrar nesse assunto, por quê que eu abracei essa causa. E, então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o paciente pós-bariátrica, sobre as suas indicações, as principais cirurgias, o porquê essa cirurgia é considerada uma cirurgia reparadora e não uma cirurgia estética, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, Camila, se apresente aí, pessoal, quem não conhece. Ainda, eu tô vendo que tem alguns conhecidos na live, mas para quem não me conhece, meu nome é Camila Xavier. Eu conheci a doutora Gigi através do escritório do Mejueiro Advogados. Nós somos um escritório já com 12 anos de prática jurídica e atuando bastante, fortemente no ramo do direito à saúde. Me formei em 2018, me apaixonei pelo direito à saúde, falo que foi um encontro. E esse tema, para mim, é um tema muito caro, né? Porque realmente esse acesso à informação da saúde é algo que eu vejo assim, que realmente na prática as pessoas elas têm dificuldade de ter esse acesso. Eu vejo muito pelos nossos clientes, que chegam já com muitas dúvidas. Então, essa live tem esse objetivo, né, de abraçar e de democratizar um pouquinho esse acesso à informação. Vamos lá. Camila, um parênteses. Eu me encaixo, né, nessa galera das dúvidas, tá? Do direito médico. Porque realmente assim, e isso, gente, para quem está entrando agora, a gente vai fazer um bate-papo muito com linguajar, muito do cotidiano, tá? A gente vai tentar falar uma língua no meio, porque eu não vou muito aprofundar na parte médica e nem a Camila na parte legislativa, de direito, enfim, porque eu não entendo muito, nem ela a minha parte. Por isso que a gente forma o casamento perfeito, por isso que todos os nossos processos, todas as nossas brigas para nossos pacientes dão certo, porque a gente casa essa informação. A Camila vem com uma bagagem muito importante, né? Que eu não tenho e o paciente também não, e eu levo a bagagem da parte médica. Então, a gente é o casamento perfeito aí, Camila. Na realidade, é tudo, né, Gigi? A gente vê como que isso só tem do paciente, né? Fazer um processo bem instruído, esse acompanhamento médico aí com tanta atenção, é muito bom quando a gente se encontra assim. Foi um encontro. Muito bom. E assim, essa live... Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa, Camila. Tu tá gravando? Eu acho que fica salvo no final, não fica? Pamela. Então, não sei se é no final, não. Tô te perguntando, porque além de não saber sobre as coisas de direito, também não sei muito de tecnologia, tá? A pessoa do marketing aí, Pamela, Arthur, ajudem. Salvo. Então, lascou, gente, help. Porque vai ser um assunto bem bacana de a gente abordar, que tem muitas dúvidas que você recebe do paciente, né? Do cliente, e eu recebo da paciente no consultório, né? Então tá, acho que no final a gente consegue salvar. Então, salvando aí. Aqui, a Pamela a gente pede. É rata da comunicação. No final, pode escolher deixar Show. salvo ou não. Tá bom, obrigada, Pamela. Então tá. Ajuda dos universitários, obrigada. Ó, já responderam aí. Bom, gente, então vamos começar, vamos introduzir o assunto. Cirurgia reparadora no paciente pós-bariátrico, cirurgia plástica reparadora no paciente pós-bariátrico, né? Por que a gente considera a cirurgia plástica nesse paciente uma cirurgia reparadora? Porque, gente, a cirurgia plástica desse paciente começou, ó, lá atrás. Quem é minha paciente pós-bariátrica sabe disso. A gente conversa muito isso no consultório e por isso que eu amo de paixão fazer cirurgia plástica no paciente pós-bariátrico.
Vamos pensar numa coisa. O paciente, né, que tem uma obesidade, e obesidade sim é doença, tá, gente? Porque para perder 1, 2, 3 quilos, a gente já sofre pra caramba. E, quiçá, imagina perder 30, 40 quilos, né? Então, vamos sempre colocar no lugar do coleguinha, né? Ah, a pessoa é gorda porque quer. Não, é uma doença. E nisso tem fatores genéticos e fatores comportamentais. Não vou entrar muito nesse assunto de obesidade, mas só para a gente entender o porquê que é uma cirurgia reparadora. Então, o paciente é obeso, né? E o paciente que que resolveu submeter a uma cirurgia bariátrica, ou seja, um procedimento cirúrgico, afim, seja restritiva ou bypass, que são técnicas, que não vou entrar nisso, que são técnicas de cirurgias bariátricas, esse paciente se pôs em risco, né, com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida e melhorar também não só a parte estética, né, a parte visual, né, como ele se vê no espelho, mas melhorar principalmente pressão alta, diabetes, bom, enfim, né, gente, tem tantas melhorias para esse paciente que não vamos entrar nesse assunto. Mas, enfim, o paciente resolveu se botar, né, em risco, que toda cirurgia tem risco, para realizar a cirurgia bariátrica. Por que ele fez isso? Porque ele não conseguiu emagrecer por outros meios. Né? Então, passou por uma equipe, conversou com o psicólogo, teve nutricionista, ele tentou outras medidas e não conseguiu. Então, foi para a cirurgia bariátrica. Ok, realizou a cirurgia, passou por um pós-operatório que não é tem crise, tá? É um pós-operatório bem complicado para o paciente, é uma mudança, né? Uma mudança não só física de redução e tal, mas também de né? Demorada, às comportamental. vezes. Exatamente, uma recuperação bem chata. Aí passou por toda essa fase, aí emagreceu. Ah, que maravilha, né? Todos os benefícios dessa perda ponderal, que a gente fala emagrecimento e perda ponderal, tá? Então, todo o benefício de diminuir a pressão, diminuir aquela diabetes, o pré-diabetes, aquela glicemia, o peso, enfim. Então, vamos pensar uma coisa. Esse paciente, gente, ele foi GG, tá? O tamanho dele foi GG. Depois da cirurgia pós-bariátrica, esse paciente ele viu um P, tá? O manequim dele vira P, a estrutura dele vira P. Só que a roupa que ele vestia, vamos pensar assim, tipo que nem uma camiseta, continuou GG. Então, o que acontece? Excesso de pele. E eu falo, gente, de grandes excessos de pele. Não é assim, eu tchauzinho aqui, pouquinho. Não é grandes excessos de pele mesmo que esse paciente tem. E esse excesso de pele não é uma questão estética. Porque nessas dobras cutâneas, tá? Começa a dar infecção cutânea, tá? Começa a dar candidíase, fica vermelho, fica fétido, fica fedido, cheira, Dermatites, assa. né? Exatamente, né? Que a gente chama de tetrigo cutâneo, enfim, tem um monte de coisas que esse excesso de pele causa para paciente. Inclusive também, às vezes, dificuldade de fazer sua higiene, tá? Sua higiene pessoal, porque fica aquele excesso de pele tão grande que o paciente não consegue. Então, assim, por isso que se encaixa na parte da cirurgia plástica reparadora, porque reparadora já diz reparar. Né? Nós vamos reparar, nós vamos arrumar. Então, a cirurgia plástica no paciente pós-bariátrico, ela, de certa forma, eu sempre falei, é a cerejinha do bolo, entendeu? Porque esse paciente começou a tratar lá atrás. Lá quando começou dieta, exercício, não conseguiu, se frustrou, aí foi para bariátrica. Então, é um tratamento longo de anos. Aí chega o momento da cirurgia plástica. Né? Agora eu vou tirar isso que está em excesso. E todo paciente pós-bariátrico, quase todo, escuta dos familiares e amigos. Imagina, tu nem precisa. Tu tá magrinha. Porque tu olha com a roupa, tá bacana, né? Tá legal. A roupa aperta e tal. A gente usa artifícios para esconder as coisas. Porém, esse paciente, as pessoas esquecem que esse paciente se vê todo dia pelado. Toma banho, se vê no espelho. Então, aquilo começa a incomodar, tá? Claro,
não quer dizer que todo paciente pós-bariátrico tem que realizar cirurgia plástica reparadora. Claro que não, a gente tem que Tá. realizar quem está se sentindo incomodado. Cirurgia plástica serve para isso, né? Para abordar e ajudar e reparar quem se sente mal com aquilo, tá? Então a gente entra com a cirurgia plástica, que é a cerejinha do bolo e é o tão esperado momento. Aí a gente começa a grande briga, né? E é cirurgia estética? É cirurgia reparadora? O plano cobre, o plano não cobre? E agora? E o plano nega? Como é que faz? Aí, gente, que entra a Camila. Começam os problemas, né? Começa a contar ali com o plano, ali um pedido administrativo para tentar fazer essas cirurgias para recuperar a saúde física e mental, né? Que a Gigi falou muito bem aí da saúde física também, mas também tem toda aquela questão da saúde mental, né? Que a gente vê vários desses pacientes que não conseguem ali ter uma vida normal, né? Não conseguem ir à praia, às vezes não conseguem se dividir diante dos companheiros. Nossa, então, muito. só quem realmente passa por Atividade, a relação sexual também interfere, né? global, Vamos né? falar Porque isso, é realmente saúde. é um excesso de pele, assim. Imaginemos que essa pessoa ela perdeu ali quase metade, né? Na prática, a gente vê vários pacientes que perdem quase metade. Às vezes 50 quilos, né, Camila? 50, 60, é Sim, com praticamente uma outra certeza. E aí pessoa, começam né? esses entraves, né, Gigi, contra o plano de saúde, que a gente sabe muito bem, né, que o plano de saúde, Oh, que briga! o plano de saúde tem essa mania de negar tudo e a gente tem que entrar, né, com o jurídico para poder lutar por esses direitos, né, desses pacientes, para que de fato eles consigam se operar e consigam ter de volta essa qualidade de vida, né? Então eu falo que Exatamente. Qualidade de assim, vida. as pessoas falam, como que eu vou saber se eu vou ter direito à cirurgia reparadora, né? Eu falo assim, é importante perceber 5 aspectos, né? Você citou quase todos eles aí na apresentação. O primeiro, qual que é? O excesso de pele e flacidez, né? Que precisa realmente ter essa condição de excesso de pele e flacidez. Camila, e uma dúvida, um parênteses. Isso tá, assim, aonde isso aí numa É um legislação? Olha aí, eu leiga falando. jurisprudencial, é uma consolidação de eventos, de uma série de Uhum. processos, né, que foram sendo discutidos ali ao longo do tempo e se firmou essa consolidação desse entendimento na jurisprudência de que esses são os 5 elementos necessários, básicos, para que a pessoa tenha direito à reparadora, que é o Show. excesso de pele ou flacidez. A pessoa precisa ter um convênio médico há mais de 2 anos, ou seja, a pessoa não pode estar numa situação de carência, né? Ela precisa estar com peso Uhum. estável. Aqui a gente não fala não entra nesse mérito nem de peso ideal, né? Porque peso ideal, cada pessoa ela tem o seu peso ideal, a gente sabe que ali cada um tem a sua as suas métricas e as suas questões, mas precisa estar num peso estável, né? A paciente ela não pode estar querendo perder mais peso, até para que essa cirurgia ela seja... Camila, ficou mudo pra mim você. ou não, né? Se ela já tem um histórico anterior de obesidade mórbida, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe, e ela perdeu naturalmente ou com tratamento endocrinológico, ela perdeu bastante peso e ela também está nessa situação, né? De excesso de pele, flacidez, ela também tem o direito. E por fim, Oh, legal, Camila. Eu vou fazer umas perguntinhas em cima tá, disso, que temos vamos. papo legal aí para falar E por sobre isso, tá? Bacana. tá, Uma coisa que tu falou, eu vou te tá bom. interrompendo e a gente vai acrescentando, agregando, tá? Tu falou assim, peso estável, né? Assim, que eles querem peso estável. E a paciente para mim vem, né, no pós-bariátrico, assim, doutor, agora, quando é que eu posso realizar minha cirurgia plástica? Eu tô ansiosa para isso, que vem uma ansiedade danada, né? Aí a gente fala do peso estável. Bom, seguinte, o peso estável, né, assim, não tem um tempo X, tá? Engessado, tanto tempo, tantos meses, tantas semanas, não tem. É claro que a gente tenta usar o bom senso, né, gente?
Vamos pensar que esse paciente tinha obesidade mórbida. Esse paciente, então, teve esse fez a cirurgia bariátrica e veio emagrecendo. Só que ele demora até estabilizar esse emagrecimento. Às vezes ele emagrece pra caramba, depois ele sobe um pouquinho, tá? E a cirurgia plástica, se for nesse meio, não vai ter um bom resultado, não vai ser bom para o paciente. Então, o que geralmente eu peço? Esse paciente que operou, ele segue, ele faz acompanhamento também com o cirurgião, né, que operou, ele que fez a cirurgia bariátrica. Então, geralmente, eu espero a liberação desse cirurgião, tá? Por quê? Porque o cirurgião está cuidando e controlando isso. Tem uma equipe multidisciplinar controlando se o paciente estabilizou o peso ou não. Aí, quando eles liberam, ó, pronto, o paciente está liberada, tá legal, tá bacana, não tem, né, as complicações, não tem mais risco da cirurgia bariátrica, ela está pronta para enfrentar um outro processo cirúrgico. Então, é isso que a gente usa mais em consideração. Doutora, quanto tempo em média, né? Vamos falar média. Seria média mais ou menos de 1 ano, tá? Para tudo se encaixar, tudo estabilizar. Porque o paciente pós-bariátrico ele pede muitas vitaminas, minerais, evolui com uma anemia. Então, a gente tem que deixar tudo isso redondinho para submeter esse paciente para cirurgia Muito plástica, interessante. tá? Eu não Então, sabia dessa essa que é informação de um importante. ano. A gente aprende muito junta, né? Bom, Exatamente, tempo. exatamente. Em média é esse o tempo, né? Até tudo se resolver. Eu falo que o tempo para resolver tudo na vida É, é 1 ano. ai, Luto é 1 ano, fim de casamento, namoro é 1 ano, tudo 1 ano. 1 ano se resolve verdade. tudo. Pensa é um ano. Legal, Gigi. E, e daí tu falou, então, Camila, tu me trouxe uma coisa muito bacana, falando que não é só, claro que eu acho que hoje a maioria do pessoal que entrou é sobre está interessado, né, ouvir sobre cirurgia reparadora no paciente pós-bariátrico. Mas tu falou não é só no paciente pós-bariátrico, né? No paciente de grande perda ponderal, de É, grandes emagrecimentos, seja por atividade física, tá. academia, Ozempic, que agora a galera tá usando pra caramba, né? Então, então a gente consegue, o plano também tem que fornecer a cirurgia reparadora, a cirurgia plástica Sim, reparadora nesses o plano ele tem que pacientes. oferecer a medicação, né? Hoje em dia a gente consegue entrar com uma liminar também para o plano oferecer essa medicação para os pacientes com obesidade mórbida, que é o Ozempic. Ah, é? Pô, legal, sabia não. Ó, tô E aprendendo também o aqui. plano ele tem que oferecer a cirurgia bariátrica e todo o acompanhamento do tratamento pós-bariátrico. Porque a cirurgia reparadora, ela é considerada, né, pelo STJ, uma etapa do tratamento da obesidade. Então, ela tá ali inclusa em todo um cronograma, né, de saúde daquele paciente que ele vai ter direito. Então, se ele tem excesso de pele, ele está cumprindo ali com o prazo de carência, ele está com esse peso aí estável, e ele tem um relatório médico, aqui é muito importante, né, a parte do relatório médico, bem instruído, né, que é aquele relatório caprichado que a doutora Gigi faz, que a gente sabe que não é qualquer médico que sabe. Eu Tem o amo os toque. relatórios humanizados, os relatórios muito bem feitos, que a gente vê que realmente tem uma dedicação ali atrás. E esses relatórios, eles ajudam muito no processo, né? A gente vê que o cirurgião que tem esse compromisso, né, com o bem-estar do paciente, ele faz um relatório explicando, justificando cada área ali do corpo, a necessidade, quais são os materiais, explicando, né, que de fato a gente está ali num processo. Os juízes, os operadores do direito, eles são leigos, né, em termos médicos. Então, o relatório bem instruído, com um linguajar Uhum. fácil, né, justificando que a cirurgia é reparadora, não é uma cirurgia estética, isso é muito importante, contribui muito com o êxito do processo. Não só o êxito, a diminuição do tempo, né? Hoje em dia a Exatamente. gente trabalhando juntos, a gente tem visto, né, Gigi, como que as liminares estão saindo rápido. As pessoas falam, ai, mas o processo demora muito. Não demora. Graças a E a gente vocês. fazendo do jeito correto, né, com tudo bem instruído, a gente consegue uma liminar aí, às vezes até com 5 dias, né, dependendo do caso, né, um caso mais urgente ali, que está envolvendo uma depressão, né, um sintoma ali mais grave, a gente consegue essa liminar mais rápido, a gente despacha com todo carinho, cuidado do processo.
Então, as pessoas, elas têm esse direito, elas têm que brigar por esse direito, né? É muito importante denunciar. Exatamente. Uhum. É bem isso, Camila. Eu acho que a gente, quando a gente, a nossa prioridade é sempre ajudar o paciente, né? Que nem eu não sou uma médica credenciada, nenhum plano de saúde, ou seja, eu não trabalho para nenhum plano, sou particular. O paciente vem ver a mim. E o que eu faço? Eu indico a cirurgia, né? Eu primeiro peço os exames necessários, avalio esse paciente, vejo a indicação cirúrgica desse paciente, tá? E quando o paciente retorna com os exames necessários, a gente vendo as necessidades cirúrgicas desse paciente, eu preparo o relatório médico. Esse relatório médico, então, a gente envia para o hospital onde o plano de saúde, o seguro de saúde do paciente aceita, né? Dentro dos hospitais que tem pergunta importante aqui que eu já quero falar sobre Vendo isso. Que aqui, eu tô vou te doida pra perguntar. responder, gente. Mas Também. não. Também, tem pergunta aí. E já foi uma pergunta de antes que eu já gravei aqui pra gente falar. Então, quando a gente tem essa indicação, eu né, solicito ao hospital, então depois o plano diz se concorda ou não. Isso, gente, os planos de saúde é importante, né, Camila, a gente falar sobre isso, que trabalho com reembolso médico, tá? Porque eu não sou médica credenciada ao plano, ou seja, eu não tenho que obedecer e seguir as diretrizes não pode operar esse paciente, porque o médico é vinculado ao plano, ele acaba, né, ele fica engessado, né? Ele não consegue muito agir por conta própria e visando, claro, o interesse do paciente. Então, assim, eu compro a briga do meu paciente, eu quero resolver meu paciente, eu quero minha paciente e o meu paciente fique feliz e a gente resolva a situação e eu quero oferecer para ele cerejinha do bolo. Que nem eu estava falando antes da roupa GG e no manequim em pé. Uma vez eu estava vindo um congresso de cirurgia plástica reparadora para pacientes pós-bariátricos. Em 2020 teve um congresso só disso, que teve um cirurgião plástico, agora não vou lembrar o nome dele, mas a aula dele foi ótima, de São Paulo, que ele falou assim que o cirurgião plástico, no caso eu, a cirurgia plástica, é um alfaiate. Ou seja, essa costureira. Então, assim, é ajustar aquela roupa, né, Gigi, no manequim em pé. Então, a cirurgia plástica nesse paciente tem esse intuito. Aí o plano pega, o plano pega e nega. Aí, né, todo aquele sofrimento e processo, né, que o paciente sofre agora, não vou poder operar. Mas quando tem um médico indicando o tratamento, né, Camila, e esse tratamento tem um motivo, e assim, gente, não é o que a gente faz e trabalha, não é mau caratismo, longe disso, pelo contrário, é muito sério. Nossos laudos são muito sérios. É sempre baseado em cima do que o paciente realmente tem, precisa e necessita. E é isso que é importante, ter uma equipe por trás que se comunica. Se o paciente soubesse, né, Camila, o trabalho que a gente tem e os áudios, né? A gente dedica, assim, é um conhecimento que a gente corre atrás, é muita leitura e é assim, é uma dedicação exclusiva. A gente abdica de muita coisa para estar ali lutando por aquele cliente, aquele paciente. Exatamente, é uma luta que a gente compra, né? Em prol do paciente, do cliente, e daí quando vem. Eu achei o máximo, gente. Eu leiga nessa parte do direito, a Camila me mandava esse processo indeferido. Eu falei, a primeira vez, falei, meu Deus do céu, isso é bom, isso é ruim, o que é isso? A gente não aceita um deferimento. Foi indeferido, a gente corre atrás, a gente entra com recurso, a gente pede reconsideração, muda o laudo, né? E a gente. Hoje em dia a gente trabalha, né, Gigi, com 100% de deferimento das liminares, porque a gente não aceita o não como resposta. Precisa o laudo para Exatamente, a gente briga mesmo. adequar aquela necessidade, precisa explicar de uma forma melhor. Às vezes o juiz ele não entendeu, a gente corrige, manda uma errata de laudo, a gente briga por esse paciente, né? A gente vai lá no gabinete do juiz. Exatamente, a gente mostra a necessidade, né, Camila? Se tá na lei que o paciente, após, não vamos nem falar mais bariátrico, vamos falar após grande perda ponderal,
que a cirurgia plástica hepatoidal nesse paciente complementa, faz parte do Ele tem tratamento da por esse obesidade? direito, né? Né? Porque senão Então, fica só um direito ali no papel, né? E assim, é muito importante a gente destacar também, Gigi, que tem muitas doenças, né, associadas, né, a essa perda ponderal significativa. E para tratar cada é. doença tem Inclu guia, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, não só as doenças de infecção cutânea, tudo isso, estou falando também uma doença importantíssima, que é disformismo corporal, né? Que o paciente ele não se reconhece no espelho, enfim, isso dá assim, um impacto muito importante na vida social desse paciente, entendeu? Eu sempre falo assim, e até depois eu já vou engatar numa outra pergunta que eu vou te fazer, né? Do que aceita ou não no plano de saúde. Porque, assim, no caso, as mamas, né, nas pacientes pós-bariátrica. Uma paciente pós-bariátrica, que ela perde uma grande quantidade de tecido, tá? De gordura. E vamos lembrar que a mama é feita de dois componentes, glândula e gordura. Quando a gente é mais novinha, é mais glandular, né? Que é aquela mama firme. A gente vai ficando velha, infelizmente. Nossa mama fica mais gordurosa e flácida. Aí tu faz uma cirurgia bariátrica, aquela mama que era imensa, que era grande, que tinha gordura, ela derrete. E você não consegue montar um arquétipo mamário, um cone mamário, sem estrutura embaixo. É anatomicamente impossível. Então, a gente precisa de um implante mamário. E a minha pergunta agora eu jogo para você. O plano de saúde, ele cobre, ele tem essa Sim, função de cobrir também o Gigi. implante mamário Ele quando tem essa deve cobrir indicação? a prótese, né? Mas é importante que no laudo médico esteja justificada essa necessidade da prótese. Não adianta a gente entrar com o processo só solicitando a prótese se no laudo ali não está bem instruída essa necessidade, não está justificado, né? Hoje em dia, os planos de saúde, eles têm que cobrir tanto cola cirúrgica, todos os materiais necessários para melhoria tratamento, inclusive as próteses de silicone, né? As pessoas pensam que só porque a cirurgia tem implante, ela é uma cirurgia estética. Não. Se ela está querendo reconstruir esse arquétipo mamário, se ela está ali sem colo, o plano de saúde ele tem que cobrir. Então, assim, na prática a gente vê que o plano ele sempre nega, né? Porque é 1% das pessoas que correm atrás realmente. É A gente exatamente. trabalha com A gente não, vê né, Camila? Para correr uma atrás do grande sim. parte, assim, eu pelo menos nunca vi aceitar Mas plano tu de saúde. sabe, que isso, assim, da mama, assim, por ser considerado muito estética, né? É um grande erro e um grande. Não vamos falar machismo, que fica feio É, falar isso. então, Seria uma ignorância, tá? Porque, assim, pro homem, o que é simbolismo de macho, é, masculinidade? É o pênis, né? Tira o pênis desse homem, esse homem tá acabado, né? Pra mulher, por incrível que pareça, não é a nossa vagina, não é a nossa vulva. sim. É o nosso seio. Nosso seio que significa feminilidade. Nosso seio que nos deixa mulher, né? Que nos dá silhueta. Então, a mama para a O meu mulher é gato importantíssima. com, Vi um gato aí gente. também. Eu E o meu aqui, ó, tá sei, deitadinho, tá? bonitinho. É, Então, a mama significa para a mulher, entendeu? Não é uma questão estética, é uma questão de reconhecimento, tá? Do seu gênero. Tanto que eu já atendi paciente, né? Enfim, os trans e tal, que desejam botar mama, ou quem é mulher se vê como homem deseja tirar mama, justamente por isso. Entendeu? Então, assim, não dá para tu dizer que a mama, é uma questão estética, botar prótese vai ficar com o peitinho, eu, então não é isso, gente. É, é o reconhecimento da parte exatamente. É você se feminina, olhar no espelho e se né? reconhecer, né? Você tá feliz, tá satisfeito. É aquilo te deixar realmente que você tem uma vida normal, né? Por que a pessoa pós-bariátrica ela não vai ter esse direito de levar uma vida normal? De ir à praia, de fazer todas as suas tarefas Exatamente. assim com maestria, enquanto uma pessoa normal não. Então a gente realmente tem que brigar por esses direitos, né? Não aceitar ou não. E assim, eu vejo Exatamente. que assim, muitos dessas negativas dos planos, eles falam, foi negado porque
não tem esse código de prótese de silicone, não tem esse tipo de código ali. E o que tem, né? Tem reconstrução mamária com E assim, implantes, mesmo né? se Tem não tivesse o rol da ANS, a gente tem uma lei que foi alterada Aí em é importante tu falar, em Camila. setembro do ano passado, Presta uma lei que atenção. foi alterada, que já entendeu que hoje o rol da ANS é um rol exemplificativo. Então, não precisa esgotar ali todos os procedimentos para a pessoa ter o direito, né? Então, é fundamental que a justiça seja feita para alcançar todas as doenças e todos os tratamentos. E a obesidade mórbida, ela é uma doença, né? Você mais do que eu, né, Gigi, vai saber dizer aí quantas pessoas não morrem em decorrência da obesidade mórbida, né? Então, realmente precisa. Nossa. Gente, teve um exemplo da Sim, epidemia agora sim. da Covid, né? A Isso, obesidade é um fator de risco. Os pacientes obesos, além dos idosos, etc. e tal, morriam, né? Inflamavam. O que que acontece? O paciente obeso, ele inflama mais, né? A gordura, tudo nele é diferente. Então, tanto que o paciente pós-bariátrico, a gente também vê a cirurgia plástica nesse paciente de uma forma diferente, tá? Não é que nem uma cirurgia num paciente que nunca foi obeso, porque ele já foi obeso. Então, os vasos sanguíneos dele, inclusive no subcutâneo, que é onde a gente opera, mama, abdômen, tá? Que eu já vou falar das cirurgias, são vasos mais calibrosos, que são vasos de uma pessoa que já chegou a ter cento e poucos, 200 quilos ou até mais, né? Então, é uma anatomia, é uma complacência, tudo é diferente, né? Então, assim, a obesidade faz parte do tratamento justamente tudo isso, né? Como tu falou, e tu explicou muito bem, que essa parte do segmento também após a cirurgia da Tá. gastroplastia, né? Que é a E assim, cirurgia essas bariátrica. negativas, elas são tão abusivas que a jurisprudência, ela realmente é uníssona, assim, é um entendimento já padrão de que se a pessoa ela tem esse histórico de flacidez e de obesidade, ela tem esse direito. Assim, os julgados, né, hoje em dia, cada um pesquisar e os julgados sobre essa matéria é uma matéria já pacificada. E assim, eu vejo que tem muita dúvida ainda, apesar de ser um tema aí, muito conhecido, mas eu vejo que é um tema que gera muita dúvida, né? Tem várias clientes que acabam Muita. perguntando: eu fiz a bariátrica há 10 anos atrás. E aí eu engravidei no meio disso, né? E aí, será que eu tenho direito ainda a essa cirurgia reparadora? Eu tenho que me conformar, né, com o meu corpo insatisfeito ou eu tenho direito, né, a essa cirurgia? Então, tem direito, sim, né, Gigi? Não tem, como você falou no início, não tem um prazo para a pessoa buscar ali esses direitos. Eu vi que tem algumas pessoas aqui até perguntando: plano empresarial, eu tenho plano empresarial. Eu vou Isso, eu ia te ter direito perguntar do agora, plano Camila. empresarial? Claro que sim. Se você comprovar lá direitinho, juntar o seu contra-cheque, demonstrar que está sendo descontado, você tem uma contraprestação. Você está pagando todo mês, sendo descontado lá no seu contra-cheque para a operadora de saúde, por que que ele não vai ter que te dar a contraprestação dele que está Você é um não cliente da cumprindo o mesma contrato de forma, plano né, de saúde? Camila? Se ele não pode atender a sua doença quando você precisa, não faz sentido. Você vai ficar só pagando ali todo mês, descontando ali no seu salário, e você não vai ter direito, né? Então, realmente, a pessoa tem que lutar, né, Uhum. Gigi? Não pode desistir aí do aceitar o não.